Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Olha, com certeza o momento mais difícil da minha vida foi aquele que eu relatei, né? Naquele surto de malária e sarampo, numa situação de extrema vulnerabilidade, sem médico, sem nenhum tipo de socorro, perder em 6 meses a minha mãe, minhas 2 irmãs, um primo. 6 meses? E esse meu tio, que era uma pessoa que eu tinha uma ligação muito forte, esse que era cesteiro, foi um dos piores momentos da minha vida, sem sombra de dúvida. E a tua fé nesse momento, como ficou? A minha fé era fortalecida, não é? Porque meu pai entrou em profunda depressão. Putz. Ele e minha irmã mais velha. E eu me lembro que ele ficou numa rede sentado e não conseguia trabalhar. E de repente a nossa conta foi aumentando com a pessoa que fazia a venda, que chamava marreteiro, né? Ah, é? Fazia uma venda no varejo. Sei. E um dia essa pessoa passa na estrada, passava assim uma vez por semana, que a estrada na época era de barro, muito, muito difícil. E eu desci para comprar as coisas que a gente precisava, sal, açúcar, algumas coisas, o leite para minha irmã caçula. E ele disse, não dá mais para vender, Maria. A conta do seu pai está muito alta. E aquilo foi uma coisa muito difícil para mim. Eu digo, meu Deus, esse homem vai ficar falando do meu pai, que o meu pai não paga as contas. E eu me lembro que a gente tinha um paiol cheio de arroz, até o teto, que era para o meu pai bater o arroz, que era batido na base da vara, né? Bater como assim? Ter o cacho de arroz, sei. Não é? A gente não tinha máquina para fazer esse processo. Então, você fazia uns montes de arroz assim, pegava uma vara de madeira, batendo para que os caroços se desprendessem do cacho, né? E a minha irmã mais velha também nessa situação, eu era depois dela, né? E meu pai não reagia. E ele entrou para dentro do centro que a gente... E voltava uns 4, 5 dias depois, quando ele voltasse, né? Eu falei, eu vou pagar a conta do meu pai. E eu entrava para dentro daquele paiol, tipo 7 horas da manhã. Eu saía meio-dia, comia, voltava, e até 6 horas da tarde batendo arroz. Meu Deus. Quando ele voltou, tinha um monte de saca de arroz na frente da estrada. E ele perguntou, quem fez isso, Maria? Eu disse, foi o meu pai. Você não falou com você? Não, porque eu queria honrar o nome do meu pai. Que história. Eu acho que, às vezes, né, as adversidades, elas fortalecem a gente, né? E é incrível como essas adversidades, elas me fortaleceram. A gana por estudar, né? Por respeitar as pessoas, me colocar no lugar das pessoas. Eu tenho muita gratidão. Foram muitas pessoas que me ajudaram. Muitas, 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 não é? E, Marina, sua história é muito rica. Você faz parte da história mesmo. Você teve com Chico Mendes, figuras que a gente ouve falar, que vê documentário, que vem... Mas eu queria ir um pouco mais atrás, assim. A gente voltar na sua infância mesmo. Onde você nasce, como que é a sua família, qual que era a sua realidade? Uhum. Bem, eu sou filha de pais nordestinos. Meu pai foi para o Acre em 1945, como soldado da borracha, no último navio que levou jovens para o esforço de guerra da Segunda Guerra Mundial. Meu pai chegou lá, assim, muito jovem, passou a trabalhar na extração do látex. Alguns anos depois, minha mãe chegou, eles se conheceram, minha mãe também veio do Ceará, se casaram, tiveram 11 filhos. 11 filhos? Eu sou a terceira, mas infelizmente eu perdi minha mãe quando tinha 14 anos e perdi mais 3 irmãos. O meu irmão, que é mais velho do que eu, e mais 2 irmãs caçula. E meu pai trabalhou a vida toda como extrator de látex. Mas por causa da vida de vocês, você perdeu de doença? Como foi? A minha mãe foi, um problema grave de aneurisma, só que estava tendo um surto de meningite e foram fazer a punção para ver se era meningite e o aneurisma estourou. Entendi. E as minhas irmãs morreram de sarampo e malária. Caramba, malária. 15 dias de uma para outra.
quando a BR-364 foi aberta, né? Ali a remoção, o empoçamento de água fez com que explodisse um surto de malária. E também, como a gente chamava, os caçacos, trouxeram sarampo. Quando juntou malária e sarampo, foi uma epidemia e muitas mortes no Seringal onde a gente morava, por onde a estrada passou. Nesse momento da Covid, né, era muito duro eu ver pessoas que não viram seus parentes, que não enterraram seus parentes, porque a gente via pessoas morrendo o tempo todo, e no caso da minha mãe, que achavam que era meningite, quando ela foi sepultada, a gente não viu. Né? Então, as pessoas simplesmente no hospital fizeram o sepultamento, depois foi uma equipe da saúde, na época, lá na nossa colocação, queimou a nossa casa, porque disse que tinha que destruir tudo por causa da meningite, e deixou a gente lá com a casa queimada, a maioria das coisas queimada, e a gente dentro da casinha da minha avó. Não deram outra casa? Não, nada. Só foram lá e disseram que tem que queimar porque a meningite... Que absurdo. Exatamente. Uma coisa terrível, uma memória muito difícil. Você tinha quantos anos nessa época? Na época eu tinha 14 anos. Nossa. Tinha 14 anos, né? E, enfim. Agora, a vida na floresta tem essas coisas dolorosas que tem a ver com, inclusive, essas doenças que vieram em função do dito progresso, com a abertura das estradas, depois o processo de desmatamento, transformando os antigos seringais em fazendas. Mas, durante muito tempo da minha vida, foi algo que me é muito prazeroso de lembrar. Porque a floresta era o nosso divertimento, era o nosso suprimento, era os nossos encantos, era tudo. Então, alguém que dependia praticamente de tudo. A gente vivia da extração do látex, tinha uma pequena roça de subsistência, que os patrões proibiam da gente ter grandes roçados, porque tinha que comprar tudo da casa aviadora. A gente vendia com exclusividade a borracha, comprava com exclusividade a mercadoria e ficava num sistema eterno Vendia borracha, o que é? Como vocês vendiam? É o látex. Mas era uma Na lata, época, é uma bola. Uma bola? Você faz uma bola de borracha. Uma bola, né? Sim. Branca? Ela é branca, mas depois que ela é curtida no sol, ela fica preta. Entendi. Né? Fica com uma cor bem escura. E aquilo, durante muito tempo, foi muito importante, né? Mas depois a gente perdeu a concorrência para os seringais cultivados da Malásia, que levaram as sementes do Brasil. Não tinha lá. E eles conseguiram, né, fazer seringais de cultivo com maior produtividade, diminuindo o custo, inclusive, enquanto que a nossa Hevea brasiliense era ela, espalhada no meio da floresta. Então, aquilo que você cortava, um seringueiro bom de trabalho, como era o caso do meu pai, e meninas com pernas muito ligeiras, como era o meu caso e das minhas irmãs, a gente conseguia cortar no máximo 160 seringueiras por dia, certo? No caso de um seringal de cultivo, você consegue cortar, acho que quase 2.000 árvores por dia. Ah, é? Porque é uma ao lado da outra, 2.000 árvores num dia? Quase. Eu estou aqui chutando. Eu nunca trabalhei num seringal de cultivo. Mas é muita coisa que você consegue fazer. No caso de um seringueiro na floresta, você consegue aí no máximo 165 árvores por dia, andando 14 quilômetros por dia. Você vai 7 quilômetros mais ou menos, colocando as canequinhas, depois você volta colhendo o látex, né? É uma coisa muito Isso eu artesanal. fiz dos 10, 11 anos até os 16 anos, não é? Porque meu pai foi para Belém, o nosso patrão mandou nos buscar de volta depois, a pedido da minha mãe, porque a gente estava numa situação difícil lá em Belém, só que voltamos super endividados. Putz. Como éramos apenas filha-mulher, como dizia o povo lá, o pessoal dizia, né? O Pedro não teve sorte, só tem filha-mulher. Esse machismo, esse preconceito que se tem contra a mulher. Porque nós somos vivas, 7 mulheres e um homem. Meu irmão é o caçula. Dos 11 Éramos 11, hoje só tem 8. Mas eram quantos homens e quantas mulheres? Morreu um homem e 2 mulheres. Tá. Então, as pessoas ficavam com essa história. E minha mãe, ela era uma mulher muito forte e muito consciente, digamos assim, da importância das mulheres. E a minha mãe falou, olha,
o seu pai não é um coitado porque vocês são mulheres. Nós vamos mostrar que é exatamente o contrário. E nós começamos a ajudar meu pai a trabalhar cortando seringa. Dificilmente mulheres faziam esse trabalho. Geralmente cuidava da casa e da roça de subsistência, que já era um trabalhão. Não é? Mas cortar seringa havia um preconceito, isso é trabalho de homem. Então, nós começamos a fazer esse trabalho e a gente conseguia cortar, em média, umas 400 madeiras por dia. Sim. Porque meu pai ia para uma estrada, eu e uma irmã mais nova para outra, e a minha outra irmã mais velha, com uma outra irmã, ia para outra. Então, a gente cortava 3 estradas por dia. Em média, né, 160 madeiras por dia. Né? E a gente conseguiu pagar a conta muito rapidamente.